Olá, amigos, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja derramada abundantemente sobre a sua vida. Que o Deus de toda consolação acalme o seu coração, fortaleça a sua alma, renove as suas forças e te dê fé. Fé para você vencer o mundo, fé para você mover as mãos de Deus, fé para remover as montanhas, que são as dificuldades que surgem diante da nossa caminhada. Fé para você sobreviver nos últimos dias, porque está escrito na santa palavra do nosso Pai Celestial, que o salário do justo nos últimos dias é a sua fé. Que Deus te dê fé, que Deus te dê esperança e que Deus te dê amor, para que você suporte as aflições sem murmurar, sem reclamar, sem abrir brecha para Satanás entrar e fazer estrago na sua vida. Eu sou a pastora Carmen Soares, quero compartilhar com você a palavra de Deus para que assim, fortificados no Senhor, nós continuemos a nossa jornada feliz, declarando todos os dias que o Senhor vive e reina e Ele está no controle de todas as coisas e está tudo bem conosco, porque agindo Deus em nosso favor, quem impedirá? Ninguém impedirá o agir de Deus em nosso favor. Tenha esta convicção na sua alma e seja feliz com a certeza que você não está sozinho, você não está sozinha. Jesus garantiu isto. Eu não deixarei vocês sós, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é tão verdadeira que Ele disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então pode ficar em paz, pode ter total segurança de que o que Ele começou a fazer, Ele vai concluir, porque Ele é Deus. Acima de tudo, Ele é Deus. E hoje eu quero ler com você o que o autor da carta aos Hebreus escreveu no capítulo 13 e no verso de número 8. Por quê? Porque às vezes, com o passar do tempo, com o passar dos dias, as coisas vão se desgastando, nós vamos ficando velhos e às vezes nós começamos a olhar para a nossa aparência física e começamos a assustar diante da imagem que reflete no espelho, e aí a gente começa a sentir assim um pouco inoperante, a nossa capacidade vai diminuindo e nós começamos a nos sentir limitados. E às vezes nós confundimos achando que o Filho de Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo é igual a nós, e Ele não é. Então eu quero lembrar você da sua vitória, da sua garantia de vitória, independente da sua condição física, independente do seu estado emocional, independente da sua capacidade de raciocínio, independente da sua capacidade de compreensão. A nossa vitória não somos nós mesmos e nem os nossos atributos e nem também os nossos talentos, mas a nossa vitória é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós lemos em Hebreus, no capítulo 13 e no verso 8, assim: Jesus Cristo ontem e hoje e é o mesmo e o será para sempre. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Então, quando o autor da carta aos Hebreus escreveu isto aqui que nós acabamos de ler, essa passagem bíblica gloriosa que fala do poder do Senhor Jesus Cristo, do poder que Deus deu a Ele como o nosso Senhor e nosso Salvador, quando o autor escreveu, ele estava dizendo para aquelas pessoas a quem ele estava direcionando a palavra, direcionando a carta, ele estava chamando
chamando a atenção deles para quê? Para que eles não esmorecessem. Aí no verso 9 ele diz: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Veja isso. Então as pessoas estavam preocupadas com as coisas do cotidiano, comida, aparência, com circunstâncias que mudam no dia a dia, que muda a todo instante. E isto é uma coisa prejudicial à nossa fé, é prejudicial à nossa vida espiritual. Se nós formos pessoas que nos deixemos levar por circunstâncias, pelos acontecimentos, pelos ocorridos, nós vamos ficar amedrontados, porque ultimamente nós só ouvimos falar de tragédias, nós só ouvimos falar de dificuldades que têm intensificado sobre a face da terra. Se nós não estivermos focados na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, essas coisas que estão acontecendo, as tragédias que estão vindo sobre a humanidade, pode nos abater e até mesmo levar a pessoa à ansiedade e a sofrer antecipadamente, porque a ansiedade é isto, é levar a pessoa a sofrer antecipadamente. A pessoa sofre, não que nós sejamos insensíveis com o sofrimento alheio, não que nós sejamos insensíveis com as tragédias que estão ocorrendo e trazendo grande sofrimento para as pessoas que estão sendo as vítimas dessas tragédias. Não, nós não somos insensíveis ao sofrimento do nosso próximo, pelo contrário, como a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos chorar com os que choram e sorrir com aqueles que sorriem, alegrar com os que se alegram. Então nós não ficamos contentes com as tragédias e nem tratamos-as como se fosse algo insignificante, de jeito nenhum. Mesmo que nós não estejamos envolvidos nessas tragédias, mas nós sabemos que lá tem pessoas que estão sofrendo, que estão chorando, que estão padecendo e que estão precisando da nossa oração, da nossa intercessão, para que elas vençam as dificuldades que elas estão vivendo no seu dia a dia. Mas nós não podemos deixar o quê? Que as tragédias venham causar um prejuízo na nossa fé, venha causar prejuízo no nosso ânimo, venha nos levar a baixar a cabeça, entrar em depressão e começar a reclamar e começar a murmurar e não ter mais coisas boas para poder falar, porque é exatamente isso que acontece. Quando acontece uma tragédia, parece que não acontece mais nada de bom. Nós focamos só a tragédia e esquecemos de render graças a Deus pelas coisas boas que Ele está fazendo na nossa vida e pelas coisas boas que nós esperamos que Ele ainda há de fazer por nós, por nossas casas e por nossas famílias. Quando nós lemos aqui o autor da carta aos Hebreus escrevendo exatamente isto, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, é para lembrar a mim e a você em quem nós estamos firmados. Então hoje eu lembro a você que Jesus Cristo não mudou, Ele não mudou, Ele é o mesmo que está escrito a seu respeito aqui na carta aos Hebreus. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo eternamente. Isso é muito importante, por quê? Porque quando o autor da carta diz que Ele é o mesmo ontem, no tempo em que Ele viveu aqui na terra, Ele é o mesmo que viveu aqui na terra, Ele é o mesmo que viveu naqueles dias em que as pessoas estavam sofrendo, sem ter esperança, sem ter consolo, e Ele veio como sendo a esperança delas e como sendo o consolo delas. Nós podemos testificar essa verdade que eu acabo de dizer para você no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, algo que estava escrito a respeito dele pelo profeta Isaías, que quando ele viesse, as pessoas então, elas podiam se alegrar, elas podiam se alegrar, elas podiam celebrar, porque haviam vindo até elas a salvação, o Salvador, assim como o Lucas escreveu lá no dia que Jesus
Jesus Cristo nasceu, né? E veio ali os anjos do Senhor cantar e anunciar para os pastores de Belém, que estavam cuidando dos seus rebanhos, das suas ovelhas, e de repente eles viram os anjos cantando nos céus, e eles ficaram maravilhados e começaram a dizer: o que pode ser isto? Aí os anjos vêm e dizem para eles: é que hoje nasceu em Belém o Salvador do mundo, hoje nasceu o Cristo, nasceu o Salvador. Então eles estavam cantando glórias a Deus nas mais altas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Então os anjos cantavam isso. Este foi o coral dos anjos, anunciando que a salvação havia chegado, que os tempos que estavam sendo esperados por aquelas pessoas que aguardavam a vinda do Cristo, do Messias de Israel, podiam fazer festa, podiam celebrar, porque ele havia vindo, ele havia nascido, e agora ele seria o nosso ajudador. Além de ser o nosso Salvador, ele seria o nosso ajudador. E o profeta Isaías, ele escreveu no seu livro para o fortalecimento da nossa fé, para que nós não tenhamos medo de enfrentar a vida do jeito que ela é, e não precisamos também entrar em depressão e nem ficar em pânico, porque nós estamos enfrentando as adversidades, porque nós não temos o dinheiro para pagar a dívida, porque nós estamos tendo uma dificuldade financeira que fugiu do nosso controle, ou porque estamos tendo um problema de saúde que está nos causando grande incômodo, está nos causando dores, está nos causando angústia. Nós não precisamos entrar em desespero por causa disto, não precisamos entrar em desespero por causa das dificuldades na família, não precisamos entrar em desespero por causa das tragédias que estão acontecendo, porque nós temos ele, Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, quando ele estava aqui, quando ele estava presente aqui, quando o autor disse, ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ontem, como eu te disse, no tempo em que ele viveu aqui na terra. Então eu leio com você em Mateus, no capítulo de número 12, algo que o Mateus mencionou, de que o profeta Isaías havia escrito. No capítulo 12 de Mateus, no verso de número 18 está escrito: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Deus estava dizendo por boca de Isaías, e agora estava sendo citado aqui, está sendo citado aqui por Mateus para o fortalecimento da nossa fé, mostrando quem Jesus Cristo, o que Jesus Cristo de fato era ontem, no tempo em que ele viveu aqui na terra. Então ontem ele era esta pessoa aqui, ó, o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Então isto é maravilhoso, né? Isso aqui é o ontem, Jesus Cristo ontem, no tempo em que ele viveu aqui na terra. Eu foco com você o verso 20, em que Mateus escreveu: não esmagará a cana quebrada. O que é a cana quebrada? A cana quebrada, nós sabemos o que é a cana, né? É aquele instrumento que nós conhecemos, de onde aquela planta, aliás, que nós conhecemos, de onde se extrai o que? O açúcar, o doce, né? E a cana, ela era considerada como algo bom, né? Porque ela produzia o doce que deixava as pessoas mais alegres, que as pessoas ficavam satisfeitas quando elas comiam alguma coisa doce, ou mesmo quando elas bebiam o
caldo da cana ou a garapa da cana, elas se sentiam felizes, elas se sentiam refrescadas, elas se sentiam satisfeitas, elas se sentiam alimentadas. Então a cana, nós sabemos que ela tem várias utilidades. Este produto que a terra produz para nós, a cana de açúcar, ela tem grande utilidade e ela tem grande serventia na vida da humanidade, mesmo sabendo que também a mesma cana açúcar, se ela não for bem administrada, ela pode também provocar problemas na nossa saúde, problemas gravíssimos, dentre eles a diabetes, que se não for controlada pode até levar a pessoa à morte por consequências desta situação, da situação do diabetes. Mas no caso aqui, quando o Senhor fala que ele não esmagará a cana quebrada, ele estava mostrando que a pessoa muitas vezes na sua vida, no seu dia a dia, ela se sente como uma cana quebrada. Eu não sei se você já parou para observar quando a cana ela é passada lá no engenho, na engenhoca, para ser moída, para extrair dela o caldo, para extrair dela a garapa, para extrair dela o suco. Então o que sobra da cana? Sobra apenas o bagaço, sobra apenas o bagaço. Então eu quero que você foque esta imagem da cana. Essa planta que dada por Deus, ela causa bem, porque ela tem o doce, ela tem o açúcar, que é fonte de alimento, é fonte de energia, é fonte de sabor, é fonte de delícias. Mas quando eu olho para a cana, quando ela é passada pelo engenho, pela engenhoca, o que sobra da cana? Sobra apenas o que? O bagaço. E muitas vezes, quando nós passamos pelas dificuldades da nossa vida, apesar de nós sermos pessoas que amamos a Deus, amamos ao nosso próximo e amamos a nós mesmos, apesar de nós sermos seres com capacidade de amar, com capacidade de perdoar, com capacidade de fazer coisas boas, com capacidade de produzir, capacidade de edificar famílias, capacidade de glorificar a Deus, com capacidade de fazer coisas grandes, e às vezes nós estamos fazendo coisas grandes na nossa vida e de repente acontece conosco como acontece com a cana. Ela está lá viçosa com as suas folhas verdes, produzindo aquele ventinho, aquele cheiro gostoso de natureza. Aí de repente alguém pega, corta aquela cana, limpa aquela cana, passa a cana pelo engenho, extrai da cana o seu suco, extrai da cana a sua seiva ou a garapa, e depois o que acontece com a cana? A cana que passou pelo engenho, ela vira bagaço, aí ela não serve para mais nada. E muitas vezes na nossa vida nós nos sentimos desta maneira, como uma cana trilhada, como uma cana que de manhã estava bonita lá no meio da roça, no meio da plantação, com o seu frescor, as suas folhas sendo balançadas, sacudidas pelo vento, e cheia de vida, cheia de expectativa, cheia de seiva. De repente o que aconteceu? Alguém foi lá, cortou aquela cana, passou pelo engenho e tirou o seu caldo, tirou a sua seiva e jogou o bagaço fora. Muitas vezes na nossa vida nós nos sentimos desta maneira, como uma cana trilhada, como uma cana que foi passada pelo engenho e foi tirado dela o caldo e ficou apenas o bagaço. E aí a impressão que se tem que a vida acabou, que não tem mais conserto, que não tem mais solução, que a única coisa que tem pela frente agora é o fracasso, é a morte, é a ruína e é a destruição. Eu não sei se você já passou por situações como esta, mas eu já me senti como cana trilhada, que não tinha mais nenhum valor, que havia sido extraído o caldo e agora só existia o bagaço, que seria jogado ali no lixo para secar e depois para queimar. Mas o texto que eu li para você
você aqui é que ele não esmagará a cana quebrada. Ou seja, se você estiver se sentindo como se fosse uma cana quebrada, que foi passada pelo engenho e foi extraído o caldo e agora só sobrou o bagaço, Jesus Cristo veio exatamente para poder restaurar as nossas vidas e para buscar o que estava perdido. Então, se você se sente diante das dificuldades como cana esmagada, ele veio exatamente para restaurar a cana esmagada. Então, ontem, no tempo em que ele viveu aqui na terra, o que ele estava fazendo? Ele estava pegando aquelas pessoas que estavam vivendo como se fosse o quê? Uma cana esmagada, uma cana quebrada, e estava restaurando as suas vidas, pegando a cana quebrada e fazendo tudo novo na vida dela. Quando Nicodemos foi conversar com Jesus, Jesus falou para ele: Nicodemos, o que importa é nascer de novo. Ou seja, a vinda do Senhor Jesus Cristo foi o que a humanidade precisava para que ela fosse restaurada, porque de fato toda a humanidade, as pessoas estava vivendo como se fosse o quê? Uma cana trilhada, uma cana quebrada, que já havia sido passada pelo engenho e agora estava vivendo como bagaço. Mas ele veio exatamente para isso, para não esmagar a cana quebrada, a cana trilhada, para não destruí-la. Ele disse: eu não vim para destruir a vida dos homens, mas eu vim para salvá-las. E muitas pessoas estavam naquela situação, como se fosse uma cana trilhada, uma cana quebrada, que de manhã estava viçosa, estava lá com o seu verdor lá no meio da plantação, e alguém a cortou e a passou pelo engenho e agora só havia ficado o bagaço. Mas o Senhor Jesus Cristo veio exatamente para isto, para restaurar. E se ele veio para restaurar, ele não esmagaria a cana trilhada, ele não esmagaria a cana quebrada e nem apagaria também a cana torcida que estava fumegando, ou seja, aquela que alguém já havia colocado fogo, aquela que já havia sido posto fogo, já havia tirado o caldo e havia posto fogo, e agora ela estava fumegando, ou seja, estava no fim, não tinha mais saída, não tinha mais solução. Mas ele, Jesus Cristo, estava ali exatamente para mudar aquela situação. Por isso, quando o autor de Hebreus disse: ele é o mesmo ontem, porque no tempo em que ele viveu aqui na terra, ele estava exatamente fazendo isso, ele estava restaurando a cana quebrada e aquela que já estava fumegando, a torcida que já estava fumegando. Ele estava fazendo a restauração que ninguém, nenhum outro poderia fazer. Basta você olhar para a vida daqueles 10 leprosos que já estavam vivendo totalmente abandonados pelas suas famílias, fora das cidades, lá no leprosário, que ninguém dava nada por eles. Nós podemos pegar os leprosos que Lucas cita como sendo 10 canas trilhadas, 10 canas que já estavam como pavio fumegando e ninguém dava nada mais por eles. Mas quando eles chegaram para o Senhor Jesus Cristo e falou para Jesus que se Jesus quisesse, Jesus podia purificá-los, e Jesus os purificou. Jesus os curou, ainda dizendo para eles: agora vão se mostrar aos sacerdotes. Vão e se mostra ao sacerdote, faz a oferta que Moisés mandou que seja feita. Ou seja, vai lá, vocês que eram igual cana trilhada, igual a cana esmagada que já estava fumegando, que ninguém dava nada por vocês, eu vim para dar vida a vocês. Vão lá e se mostrem para os sacerdotes e oferecem a oferta que Moisés mandou que seja feita em prol do leproso purificado. E eles foram, e nesse mesmo episódio apenas um voltou para agradecer o Senhor Jesus Cristo pela obra que ele havia feito em sua vida. Exatamente isso, provando que ele não veio para fazer o que mesmo? Para esmagar a cana trilhada e nem para apagar a torcida que já estava fumegando, a cana torcida que já estava fumegando, que não servia para mais nada, que aos olhos dos homens deveria morrer e não tinha mais
mais nenhuma serventia, não tinha mais nenhum valor, mas Jesus Cristo veio e mostrou que as coisas não eram assim, porque ele havia vindo exatamente para buscar e salvar o que estava perdido, e ele estava fazendo esta obra na vida das pessoas. Por isso o autor da carta dos Hebreus disse que ele é o mesmo ontem, para mim, hoje, para você. Ele é o nosso sumo sacerdote, que faz a intercessão que nós precisamos dia após dia diante do nosso Deus. Ele é o mesmo ontem, que não esmagou a cana trilhada, que não pisou a cana torcida que estava fumegando, mas pelo contrário, ele a restaurou e deu vida à cana trilhada, a cana que estava esmagada, que estava torcida e fumegando. O que ele fez? Ele deu vida para ela, e para mim e para você é o mesmo que ele faz. Às vezes nós nos sentimos assim, mas nós precisamos lembrar que nós temos Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio para nos dar vida e vida com abundância, a ponto de chegar para Marta e para Maria, as irmãs de Lázaro, e dizer para elas, dizer para Marta: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, ainda que seja uma cana trilhada, uma cana esmagada, uma cana queimada, um que já está torcida e já fumegando, mas se crê nele, ainda viverá. Exatamente isto que ele veio fazer. Ele veio para poder buscar e salvar o que estava perdido, para nos dar a convicção de que a nossa vida mudou com a presença de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a quem agradou a Deus moê-lo para que nós tivéssemos vida, a quem agradou a Deus moê-lo pelas nossas transgressões, para que houvesse redenção para nós, para que houvesse esperança para nós. Então hoje nosso Senhor Jesus Cristo, nos nossos dias, no nosso tempo, ele é o mesmo que não esmagou a cana trilhada, que não apagou a fumegante, a que estava fumegando, a queimada que estava fumegando, o mesmo que restaurou a cana esmagada, a torcida que estava fumegando. Ele é o mesmo que faz a obra completa na nossa vida, e além de tudo isso, ele é o nosso sumo sacerdote, que se assentou à direita de Deus para interceder em nosso favor, porque muitas vezes nós não vigiamos e nós acabamos pecando, nós pecamos, e quando nós pecamos, o que ele faz? Ele intercede por nós, para que o adversário, para que Satanás não acabe com a nossa vida. Então quando nós pecamos e reconhecemos que pecamos e arrependemos dos nossos pecados e pedimos perdão, ele, Jesus Cristo, que é o mesmo que não esmagou a cana trilhada, que não pisou a fumegante, que restaurou a cana trilhada, que restaurou aquela torcida que estava fumegando, ele também intercede por nós diante de Deus, para que Satanás, o nosso acusador, não prevaleça contra nós, não prevaleça com a sua acusação diante de nós. Ele é o mesmo ontem e ele será sempre o mesmo. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e o será para sempre. Para sempre ele faz o que mesmo? Ele garante, ele é a nossa garantia, como o salmista no Salmo 23 disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, ele estava mostrando ali que ele estava bem na vida, em qualquer situação que ele estivesse vivendo, tendo o Senhor como pastor da sua vida, ele podia ficar em paz, porque mesmo que ele tropeçasse, como Davi, o que escreveu o Salmo 23, tropeçou e caiu, mas ele tinha certeza que o Senhor, que era o seu pastor, era poderoso para restaurá-lo, e restaurou. Tanto é que Deus falou para Davi, quando ele pecou contra o seu soldado, dizendo para ele: você não morrerás, seu pecado foi perdoado, você não morrerás. Então ele alcançou o favor de Deus, quando ele disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele colocou também o seu passado diante de Deus, como sendo que
que mesmo? Que o Senhor era poderoso para redimir o seu passado, ou seja, pegar as suas iniquidades e lançá-las sobre o seu filho Jesus. O próprio Davi fala: ele não deixará a minha alma na morte, não deixará o meu corpo na morte, não deixará a minha alma no Hades, não me deixará perecer. Ele viu isto na pessoa do Filho de Deus, que ele não deixaria ele, Davi, o rei Davi, que havia pecado, feito coisas que não deveria fazer, mas por causa do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, o Davi tinha convicção que ele também havia alcançado graça no Senhor. Ele mesmo profetiza: ele não vai deixar, ele não me deixará perecer, ele não me deixará no Hades, ele não deixará minha alma lá no inferno, ele não me deixará. Então ele estava vendo em Jesus Cristo, no Cordeiro morto desde a fundação do mundo, no pastor. O Senhor é o meu pastor. Jesus depois vai no Evangelho de João capítulo 10 diz: eu sou o bom pastor. Que bom pastor? Aquele pastor que o Davi falou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, o que garante o nosso passado, de que maneira? Morrendo por nós na cruz, dando o seu sangue, sendo ele moído pelas nossas transgressões. Então ele moído pelas nossas transgressões é para poder fazer o que mesmo? Para que o nosso pecado não seja mais utilizado como argumento para nos separar de Deus, porque se ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, e quando nós arrependemos dos nossos pecados e o recebemos como nosso Senhor e Salvador, então o nosso passado passa a ser Jesus Cristo crucificado e moído pelas nossas transgressões, e o nosso presente, o nosso dia de hoje passa a ser Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, o que intercede por nós diante de Deus para nos perdoar das nossas transgressões. E o nosso futuro, Jesus Cristo, ele será o mesmo sempre, sempre para garantir o que mesmo? Para garantir e consumar a nossa salvação e a nossa vitória eterna. Então, quando nós chegamos a Jesus Cristo, nós chegamos à vida com abundância. Muitas pessoas não conseguem viver a plenitude da graça de Deus, ela não consegue olhar para frente, às vezes ela fica presa só no passado. Eu não estou dizendo para você ignorar o seu passado, que o próprio Deus, através de Ageu, ele chama os filhos de Israel para considerar o passado deles, ou seja, o que eles eram e o que Deus fez na vida deles. Eles eram escravos e Deus os libertou do Egito. Depois, por sua desobediência, eles foram levados à escravidão novamente da Babilônia, e Deus os havia livrado novamente da escravidão, tanto a escravidão do reino do norte da Síria, como da escravidão do reino do sul da Babilônia. Ou seja, tanto os filhos de Israel, na sua dispersão, eles estavam sendo ajudados por Deus, como no presente eles também estavam sendo amparados por Deus. Então o que eles tinham que fazer? Eles tinham que considerar o passado e ver as obras que Deus fizera na vida deles. Muitas vezes nós precisamos parar um pouco e considerar o nosso passado para ver quem nós éramos, a cana trilhada que nós éramos, o pavio fumegante que nós éramos, e o Senhor Jesus Cristo não nos esmagou, ele não nos pisou, ele não apagou a cana que estava fumegando por causa dos nossos delitos e pecados. Pelo contrário, ele nos restaurou, ele se fez a propiciação pelos nossos pecados, se dando lá na cruz, morrendo em nosso lugar, assumindo aquela cruz do meio que deveria ser ocupada por nós, mas foi ocupada por ele, para que nós tivéssemos restauração e vida com abundância. Então que você olhe para Jesus Cristo como de fato está escrito a respeito dele em Hebreus capítulo 13 no verso 8, que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele o será eternamente. O que não esmaga a cana trilhada e o que não apaga
a cana trilhada, a esmagada, a torcida que já está fumegando. Pelo contrário, ele dá chance, ele dá oportunidade para que a pessoa nasça de novo, como ele falou para Nicodemos. Ele dá oportunidade para ela recomeçar e viver uma nova vida, uma vida gloriosa, uma vida vitoriosa. Então que você lembre disso, não importa como esteja a situação da sua vida hoje. Pastora Carmen, mas eu pequei muito e agora eu sei que esse pecado não tem jeito. Minha amiga, meu amigo, eu digo para você o que Jesus Cristo falou para nós, que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. E eu não vou entrar nessa questão agora, mas eu digo para você que se você não pecou contra o Espírito Santo, não está aí blasfemando contra o Espírito Santo, não está falando asneiras a respeito do Espírito Santo, desrespeitando o Espírito de Deus, blasfemando contra Deus, blasfemando contra o Espírito Santo. Jesus até falou que a blasfema contra o Pai tem perdão, a blasfêmia contra o Filho tem perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, se você não tem blasfemado contra o Espírito Santo, mas não conseguiu guardar a sua vida em santidade, pecou, vai se arrepender, vai pedir perdão a Deus, vai pedir a misericórdia do Senhor, porque a promessa de Jesus Cristo é esta: ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará a cana torcida que está fumegando. Ele veio para trazer misericórdia. Misericórdia eu quero, foi o que ele falou. Misericórdia foi o que ele veio trazer. Lembra do que Paulo apóstolo falou: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque se tem uma pessoa na Bíblia que alguém podia dizer, esse não merecia ser salvo, era o apóstolo Paulo, porque ele era perseguidor da igreja, ele era matador de discípulos do Senhor Jesus, ele era cruel para a igreja, ele foi cruel para a igreja, ele mesmo conta isso, ele mesmo fala isso, que ele foi cruel para a igreja, perseguindo os cristãos, até o dia que o Senhor Jesus Cristo apareceu para ele, quando ele estava a caminho de Damasco para prender mais cristãos, mais crentes. Jesus Cristo aparece para ele, converte o coração dele, e ele então pôde ver o poder do Senhor Jesus, pôde ver a graça do Senhor Jesus. Muitos dizem que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Não tem nada definido se foi ele ou se não foi ele, mas se foi ele, ele conhecia muito bem a graça de Deus, tanto é que ele mesmo escreveu: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então que você não deixe Satanás montar sobre a sua sorte e te jogar para baixo e dizer para você, você tem que morrer, vai lá e pendura seu pescoço numa corda e se mata, ou vai lá e dá um tiro no seu ouvido, ou bebe veneno, ou atira na frente de um carro, comete suicídio. Ele vai mostrar maneiras para poder tentar te levar ao desespero de cometer suicídio, destruir a sua vida, dizendo para você que não tem mais solução. Mas a palavra de Deus diz que tem, porque o Filho de Deus, que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, ele não esmagará a cana quebrada, ele não apagará a cana torcida que está fumegando. Por quê? Porque ele veio para trazer vida e vida com abundância, até que faça vencedor o juízo. Então o objetivo dele é fazer vencedor o juízo. O que é o juízo? Deus, ele é justo, e ele, exatamente na pessoa de Jesus Cristo, ele manifesta a sua justiça, ele manifesta a sua justiça. Tanto é que ele fez Jesus Cristo como juiz dos vivos e dos mortos, mas é na mesma pessoa que ele manifesta o juízo, ele manifesta também a graça, ele manifesta a salvação, ele manifesta o perdão, ele manifesta a nossa vitória, porque agradou a ele fazer convergir na pessoa de Jesus Cristo todas as coisas, tudo para a glória do Senhor Jesus, tudo para a glória dele. Então que você aproveite tudo que o Senhor Jesus Cristo conquistou para você, que você aproveite tudo que ele trouxe dos céus para você, e que você espere tudo que ele tem reservado lá nos céus para você, e não deixe que o ladrão, que é Satanás, roube da sua alma a alegria de servir a Deus, roube de você o prazer de ser um filho de Deus, uma filha de Deus, uma pessoa que fora restaurada por ele para glorificar o nome do nosso Senhor
Senhor Jesus. Portanto, quando você olhar para o seu passado, olhe, mas para agradecer a Deus por Ele ter te restaurado, por você ter sido exatamente isto, uma cana esmagada, uma cana quebrada, uma cana torcida que estava fumegando, e Ele não te apagou, Ele não te pisou, pelo contrário, Ele te restaurou e te deu vida e vida com abundância. Então, se você olhar para o passado, olhe para agradecer a Deus, para louvar o Senhor, porque Ele usou de misericórdia para com a sua vida. Se você olhar agora para a sua realidade, está tudo bem, então agradeça ao Senhor Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote que está intercedendo diante de Deus para garantir a sua vida vitoriosa. E se você olhar para o futuro, olhe para o futuro, você juntamente com Jesus Cristo, reinando com Ele e sendo coroado por Deus, recebendo a coroa da vida eterna que Ele, Jesus Cristo, conquistou para você e para mim. Então, que a nossa vida, que o foco da nossa existência seja o Senhor Jesus e não aquilo que as pessoas estão fazendo, ou as tragédias que estão acontecendo, ou o que as pessoas estão falando a nosso respeito, mas que a nossa vida de fato seja o que Deus fala a nosso favor. E o que Ele fala a nosso favor é que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que nós, o que nele cremos, não morramos, mas tenhamos vida e vida com abundância. Esta é a verdade, e esta verdade, ela precisa estar escrita nos nossos corações, ela precisa estar gravada nas nossas mentes, nos nossos sentimentos, no nosso raciocínio, no nosso intelecto, para que nós venhamos agradecer a Deus, para que nós venhamos ser felizes com o Senhor Jesus, e não pessoas com a mente perturbada por causa do que está acontecendo ou por causa do que as pessoas estão falando, mas vamos ser aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. Eu quero agora orar com você. Querido Deus e poderoso Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Deus, por tua graça manifesta a nós, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que levou sobre si as nossas maldições, as nossas enfermidades, que recebeu o castigo que era para nós. Pelas suas feridas nós fomos sarados, nós fomos libertados, nós fomos perdoados e fomos aceitos como filhos amados do Senhor. Meu Deus e meu Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa a vida deste homem, desta mulher, que ela não venha deixar-se levar pelas acusações de Satanás, pelas mentiras do diabo, que ele não venha deixar-se intimidar pelos acontecidos, pelas circunstâncias, pelas acusações, pelas artimanhas do maligno, pelo levante satânico diabólico, nem pelos enganos deste mundo, mas que esta pessoa, o homem, a mulher, o rapaz, a moça, o idoso, a criança, que todos venham ser, ó Deus, guiados pelo Espírito Santo do Senhor, porque o Senhor nos deu o Espírito Santo exatamente para nos guiar, meu Deus, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e para ser o nosso consolador, para ser o nosso guia, para ser o nosso ajudador, para ser a força, para ser o poder, para ser a pessoa dos céus que está habitando na nossa vida. Meu Deus, que o Senhor nos livra de todo engano, que as nossas mentes não venham ser perturbadas por enganos malignos, mas que nós sejamos libertados de toda palavra maldita, de todo engano maligno, e que os nossos olhos estejam firmados em Ti, ó Pai, para a glória do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa esta casa, abençoa esta família, abençoa este lar e abençoa esta pessoa, que ela pare de olhar para trás para se vitimar, mas se ela olhar para trás, seja para agradecer a obra que o Senhor Jesus Cristo fez por ela. Nós pedimos isto, ó Deus, e nós te agradecemos para a glória do Teu Filho Jesus Cristo, e com a certeza que o Senhor há de fazer muito mais. Nós te agradecemos, dando a Ti, ó bondoso Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e eternamente. Amém. Louvado seja Deus. Muito bem,
Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço, e se você tem sido abençoado através dos nossos vídeos, que você compartilhe com outras pessoas, para que nós sejamos o que mesmo? Semeadores de bênção sobre a face da terra. Esta é a minha missão, é a sua missão, é a missão de abençoar, de equipar as pessoas com o poder de Deus, para que elas vençam e prevaleça contra todo o mal. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Na descrição desse vídeo nós temos lá também o número da nossa conta, se você deseja abençoar esse ministério, se você deseja contribuir com esta obra, para que nós possamos investir mais. Que Deus te abençoe. Se você deseja contribuir, nós temos lá o número da conta para você contribuir. Que Deus abençoe você poderosamente, que Deus ilumine a sua vida, abra as portas que estão fechadas em seu favor, e que as portas que Deus abrir para você, que elas jamais venham ser fechadas, em nome do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor. Um grande abraço, eu te agradeço, e até o nosso próximo encontro.